Eu tô errada em cobrar da família do meu marido para poder cuidar da minha sogra? Porque segundo a família do meu marido, eu não tenho um trabalho, então eu teria todo o tempo para cuidar dela. Vai só escutando essa história. Eu venho de uma família muito humilde, onde eu nem conheci o meu pai. Morei apenas com a minha mãe e com a minha avó. A minha mãe, gente, ela teve 3 filhos. A gente morava em uma casa, em situação de risco. A minha mãe era daquele tipo de pessoa que não ligava para nada. Se ela tivesse dinheiro para comprar o gás e a bebida, obviamente a gente ia ficar sem o gás e ela compraria a bebida dela. Foi sempre a minha avó que dava os pulos dela para colocar as coisas dentro de casa. Eu comecei a trabalhar muito nova para poder ajudar nas despesas dentro de casa. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci esse tal marido, né? Eu trabalhava no restaurante e ele praticamente ia no restaurante todos os dias almoçar. Toda vez que ele passava ali no restaurante, ele puxava a conversa comigo. Ele passou a sempre me dar gorjeta, depois passou a me dar chocolate. No começo eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas depois eu nunca fui tratada daquela forma. Sabe aquela coisa? Ele me ganhou pelo cansaço, porque isso durou meses. Eu já tinha ficado com outros namorados, mas nunca foram desse jeito, com tanta persistência. E foi ali, né, insistindo para que eu saísse com ele, e eu decidi dar essa chance a ele. Ele era um homem mais velho, já estava na casa dos 40, já tinha tido uma família, ele já foi casado, era separado, tinha um filho que praticamente era a mesma idade que eu, mas mesmo assim eu decidi dar essa chance para ele, pela forma como ele me tratava, porque eu nunca tinha sido tratado daquele jeito. E daí a gente começou, né, a sair sempre, começamos a namorar, e logo ele tocou no assunto e me perguntou se eu queria morar com ele, que eu poderia ter uma vida melhor da que eu tinha. Não pensei 2 vezes e fui morar com ele. Do começo a gente foi morar de aluguel, mas ele tinha previsão e urgência em comprar uma casa. A gente foi vivendo, né, a nossa vida. O sonho dele era ser pai novamente, porque o filho dele já estava seguindo a vida dele. Enfim, não ligava nem para ele. E nessa, né, dele querer ser pai de novo, ele sempre me falava que a partir do momento que eu engravidasse, era para me parar de trabalhar e se dedicar somente ao nosso filho, que ele iria manter a casa e me dar de tudo que eu precisasse. Eu ficava toda emocionada quando eu via isso, que ele queria ter uma família. Levou alguns anos até eu conseguir engravidar. Nesse tempo eu já havia parado de trabalhar, o nosso filho nasceu e ele, né, sempre me tratava muito bem, até aquele momento. Meu filho já estava com 3 anos e eu ainda continuava em casa. E foi aí, né, que ele foi mandado embora da empresa onde ele trabalhava durante anos, mas ele não queria pegar outro serviço. E foi aí, né, que ele começou a me maltratar, dizendo que eu só prestava para pedir dinheiro a ele, que eu só queria saber do dinheiro dele, mas nada do que tá ruim possa piorar. A mãe dele era uma viúva, né, e ganhava uma pensão muito bem. Tinha 5 filhos e desses 5 filhos ela morava com um. Ela tinha condição de vida muito boa e o filho dela que morava com ela, ele passou a perna nela, pegou praticamente todo o dinheiro que ela tinha e gastou. Eu não fazia questão de conviver com a minha sogra, porque era daquele tipo de pessoa, avarenta, sabe? Que gostava de humilhar a pessoa em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa. Falava sempre na minha cara de onde eu vim, que eu estava atrás do filho dela por conta do dinheiro. Até aquele momento, meu marido sempre me defendia. Mas depois que ele foi mandado embora do serviço, ele passou a dar razão à mãe dele. A convivência com esse homem ficou terrível, difícil de se conviver. E depois que o irmão dele passou a perna na mãe dele, ela passou a precisar de muita coisa, inclusive de uma pessoa para limpar a casa dela 2 ou 3 vezes na semana. E ela correu para quem? Para mim. E de primeiro momento eu pensei em não aceitar isso, mas o meu marido, né, ficou no meu pé, enchendo o saco. Aí mandou eu aceitar. Eu acabei aceitando, né, que essa mulher, gente, me humilhou de todas as formas. Ela era uma mulher muito mal mesmo. Ela fazia questão que eu esfregasse com a mão as calcinhas dela, que tinha dias, né, que ela nem se limpava. Mesmo assim, ela ficava em cima de mim para eu lavar as calcinhas dela. E fora, né, quantas vezes eu limpava a casa dela e ela vinha, me chamava de porca, dizia que eu não sabia limpar uma casa. E no pouquíssimo tempo que eu passei lá, gente, eu pude perceber, gente, que aquela mulher acabou com a minha vida, fez da minha vida um verdadeiro inferno. E fora que eu levava o meu filho junto comigo para casa dela. A casa dela era bem grande, né, e ela fazia questão que todos os cômodos fossem limpos. E ela vinha atrás de mim, gente, passando o dedo para saber se realmente estava limpo. E eu não cobrava nem um centavo. E ela sempre, né, me humilhando, dizendo que eu não sabia limpar uma casa direito, dizendo que eu fazia nada certo. Aí eu me cansei, gente, dessa situação. E aí contei tudo pro meu marido. Falei pra ele que a partir de hoje que eu não iria mais limpar a casa dela. Ele ficou revoltado com tudo isso, me humilhou de todas as formas, dizendo que não custava nada ir lá limpar a casa da mãe dele, que o que eu tava fazendo era puro drama. Enfim, gente, não fui mais lá limpar a casa da mãe dele. Ela contratou uma pessoa para poder limpar a casa. Ninguém fica parado lá. Ela era muito chata mesmo. Ela fazia questão de falar para todo mundo o valor que ela tinha gastado com essa mulher que tá limpando a casa dela, que essa mulher limpava a casa dela como ninguém. Só que um belo dia, né, essa mulher limpando a casa e a minha sogra atrás, cuidando, né, para ver se a mulher estava limpando realmente direitinho. Ela tomou um tombo, gente, que foi parar no hospital. Quando ela ainda estava no hospital, que ninguém queria ficar com ela, veio aquela cobrança, né, da parte do meu marido, porque eu não trabalhava e, segundo a família dele, eu poderia muito bem deixar o meu filho com o meu marido que estava desempregado e ir lá passar o dia com a mãe dele. Eu me recusei, falei que jamais iria fazer isso, só que depois, né, ela teve alta, ela foi para casa e ninguém, gente, quis ficar com ela em casa, nem os filhos, nem as noras. O meu tal marido, que já era um babaca, se tornou mais um babaca ainda, porque ele dizia todo o tempo que ele tinha me tirado da miséria, que essa é a hora de eu retribuir.
e fazer esse favor para a mãe dele. Eu era uma moça nova, né, e desempregada, tinha bastante tempo e força para poder cuidar da mãe dele. Então eu falei para ele que eu ia cobrar um valor. Ele se revoltou, dizendo que eu só pensava em dinheiro. Ele falou para a família toda começou a me ligar, me insultar, me xingar, dizendo que eu devia fazer sim isso de graça, porque o meu marido me sustentou a vida toda, porque eu era desempregada, ficava em casa o dia inteiro. Eu deixei bem claro para todo mundo que nem me pagando eu ia cuidar da mãe dele. E ali, gente, eu percebi que eu não tinha mais condições de permanecer casada com aquele babaca. Peguei todas as minhas coisas e voltei para perto da minha família. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu já estou trabalhando, cuido do meu filho sozinha. Ah, e a minha tal sogra, eles tiveram que pagar alguém para cuidar dela e vira e mexe, eles estão trocando de pessoas. Ela é muito chata, ela é muito difícil de lidar. E sobre o meu ex-marido, ele vive implorando pra gente voltar. Mas pra esse homem, gente, eu não volto nunca mais.